Se você sofre de dor nas costas e desconfia que seja por conta de uma hérnia de disco, ou se você realizou um exame de ressonância magnética que identificou uma hérnia de disco e você quer descobrir quais são os sintomas, o vídeo de hoje vai te tirar muitas dúvidas. Sou a doutora Camila Lobo, médica especializada em dor. E hoje nós vamos conversar sobre hérnia de disco na coluna lombar e como reconhecer os sintomas. A coluna lombar é essa região final da nossa coluna, que o paciente vai referir como uma dor nessa região de baixo das costas. E observem aqui, que aqui nós temos a cabeça do paciente, aqui a coluna cervical, a coluna torácica representada em azul e em vermelho a coluna lombar, que vai se articular com a bacia aqui embaixo, aonde a gente tem a formação da articulação sacroiliaca, juntando coluna lombar com a bacia. E observem que a coluna lombar, ela não é composta apenas por discos. Ela tem 5 vértebras lombares, L1, L2, L3, L4 e L5. Os discos intervertebrais entre elas. Os discos vão ser responsáveis tanto por absorver impacto, como por esse movimento, quando traz o corpo para a região de trás, dobrando as costas para trás, que é a extensão, quanto para trazer o corpo para a região da frente, dobrando o corpo para frente, que é a flexão. Os discos permitem esse movimento, mas não só eles, também as articulações facetárias, que é o que articula uma vértebra à vértebra adjacente. E observem também que nós temos representado em amarelo vários nervos que saem por entre uma vértebra e outra. E aqui nessa região lombar, esses nervos de cada nível vai irradiar para uma região da perna. Então aqui vai para um lugar, aqui vai para outro lugar, que nós vamos detalhar mais tarde. Mas hoje nós estamos aqui para falar sobre hérnia de disco. Então, vamos nos ater à anatomia do disco. Então imagina que o disco ele tem um centro com um material extremamente ácido e inflamatório e é envolto por uma parede forte que nós médicos chamamos de ânulo fibroso. A partir do momento que o disco começa a perder a altura e perder o conteúdo hídrico, esse material de dentro do disco começa a extravasar por essa parede externa e é aí que se forma a hérnia de disco. Uma hérnia de disco, a depender do local que ela se forma e do tamanho da hérnia, ela pode apertar esse nervo que está passando aqui por trás. E os nervos que passam na região lombar se juntam e descem pela perna. Por isso é tão comum o paciente queixar de irradiação pelo membro inferior. O cenário clássico de uma hérnia de disco que causa uma dor que desce pela perna, na verdade não é o único possível. A dor irradiada de uma hérnia de disco vai depender do nível em que esse nervo está sendo comprimido, podendo se manifestar inclusive em regiões mais altas, como virilha, parte anterior da coxa ou até a região medial do joelho. O disco é composto por essa parte mais interna chamada de núcleo pulposo e é revestido por essa camada externa mais resistente chamada de ânulo fibroso. Numa ressonância, um disco normal se apresenta com essa característica branca, justamente porque ele tem muita água na sua composição. As fissuras de um disco podem acontecer de diferentes formas, desde uma maneira importante, que aperte o nervo que desce para a perna, até de maneiras pequenas, mas um pouco de conteúdo que extravase de dentro desse núcleo pulposo já é capaz de gerar um processo inflamatório importante, causando uma inflamação tanto do nervo que desce para a perna e algumas vezes desses nervos ao redor do disco. E isso justifica o fato de muitos pacientes não terem uma hérnia tão grande, não terem um nervo apertado, mas terem muita dor mesmo assim. Agora, se você realizou um exame de ressonância magnética, leu o laudo e está assustado porque lá está descrevendo várias hérnias, saiba que essas hérnias podem não significar nada. Daqui a pouco eu vou explicar através de estudos o porquê eu falo isso. É muito comum a seguinte situação em consultórios médicos de uma maneira geral. O paciente chega, coloca a ressonância magnética em cima da nossa mesa, insiste na hérnia de disco que ele leu no laudo da ressonância magnética. Então, o paciente chega, eu digo, seu João, de que forma eu posso lhe ajudar? E seu João me responde, doutora,
eu tenho uma hérnia de disco. E eu digo, não, seu João, eu quero saber o que o senhor sente. Como é a sua dor? Para onde a dor vai? Eu preciso entender a história do paciente. Há quanto tempo a dor começou? Se a dor fica só na região lombar, se a dor desce por uma perna, pelas duas pernas, em que parte da perna essa dor desce? Ela alcança o pé? Eu preciso saber quais são os movimentos que pioram essa dor. Quando o paciente caminha, acontece alguma coisa com a dor? Que posição o meu paciente consegue dormir? Então, primeiro, eu preciso de uma história detalhada. Depois, eu preciso de um exame físico detalhado, aonde eu vou testar sensibilidade, força motora, reflexos. Vou fazer testes que provoquem a dor do paciente. E só então, depois de uma história detalhada e de um exame físico detalhado, eu vou passar para olhar os exames de imagem. E por que isso? Porque a hérnia de disco que apareceu no seu exame de imagem, ela pode ser apenas um achado de exame de imagem. E o que isso significa? Que aquela hérnia está lá, mas que ela não é a responsável pela sua dor. Por exemplo, eu, que não sinto dor nenhuma, se realizar um exame de ressonância magnética, muito provavelmente terei algumas degenerações discais ou talvez até hérnia de disco. Mas vamos aos dados. A revista analisou vários trabalhos que totalizavam 3.110 pacientes completamente assintomáticos, ou seja, sem sintoma nenhum, e que realizaram ressonância magnética. Eles pegaram esses pacientes, dividiram em faixa etária e analisaram diferentes alterações na ressonância magnética. Essa ressonância não é desse trabalho, mas para ilustrar o que seria um disco normal, que aparece branco na ressonância porque ele é cheio de água dentro dele, um disco desidratado que começa a aparecer mais preto na ressonância e aqui uma hérnia de disco que nós médicos chamamos de hérnia protusa. Eles identificaram que com o progredir da idade aumentava também o número de exames de ressonância magnética que apresentava alguma alteração mesmo com o paciente completamente assintomático. Ao passo que, com 20 anos de idade, até 37% dos pacientes apresentavam degeneração discal na ressonância, enquanto que com 80 anos, quase todo mundo apresentava degeneração discal na ressonância, mesmo sem sintoma nenhum. Mais de 50% dos pacientes entre 30 e 39 anos de idade apresentavam degeneração do disco ou perda da altura do disco ou hérnias protusas. Neste outro trabalho, tenistas de alto rendimento completamente sem sintomas realizaram ressonância magnética. 62% deles tinham degenerações de disco, 30% tinham algum grau de hérnia de disco. E pasmem, a idade média, é importante a gente ressaltar também de que os percentuais variam muito de um estudo para o outro e de que em pacientes que praticam esporte de alto rendimento de uma maneira profissional, o número de achados em exame de imagem, mesmo o paciente não tendo sintoma nenhum, é ainda maior. Vários outros estudos demonstram a mesma coisa. Ou seja, se tem uma coisa que eu quero que vocês guardem desse vídeo, é que aquela hérnia de disco que apareceu no seu exame de ressonância magnética, ela pode não ser motivo de preocupação. Ela pode nem sequer ser a causa da sua dor. E esse é um dos motivos que faz com que tanta gente opere hérnia de disco e continue com dor após a cirurgia, porque foi operado o laudo da ressonância magnética e não os sintomas do paciente. Já explicamos várias coisas, agora vocês já têm um monte de conhecimento novo, mas afinal, quais são os sintomas de uma hérnia de disco? É importante lembrar que eles podem variar de pessoa para pessoa e podem variar, inclusive, dependendo do tamanho da hérnia de disco. Entre os sintomas, é comum que o paciente apresente dor lombar. Muitas vezes, a hérnia de disco não é grande o suficiente para apertar o nervo que está passando ali por perto, mas um pouco do material que sai de dentro do disco e extravasa, às vezes, ele não é o suficiente para apertar o nervo que está passando ali perto, mas é o suficiente para causar uma inflamação e, consequentemente, também uma dor lombar. Outro sintoma é a dor radicular, popularmente conhecida como dor ciática, aquela dor que se estende por uma ou por ambas as pernas. Mas, como a gente viu lá atrás, quando a gente estava falando de anatomia, apesar da dor ciática ser popularmente conhecida como essa que chega até o pé,
uma hérnia de disco, ela pode irradiar para diferentes localizações da perna. Inclusive, pode irradiar para a virilha, para a região anterior da coxa, se estivermos falando de uma hérnia em níveis mais altos, como em L1, em L2, por exemplo. A hérnia de disco também pode estar associada à perda de força, à diminuição de sensibilidade, a formigamento. E esses fatores devem ser muito bem avaliados pelo seu médico no exame físico. Quando você deve procurar ajuda médica? A resposta é simples. Sempre que você tiver sintomas persistentes ou uma dor que esteja atrapalhando a sua qualidade de vida, e principalmente se você apresentar alteração de sensibilidade, alteração de força e alteração para controlar urina e evacuação. Um diagnóstico precoce e um tratamento precoce de uma hérnia de disco podem fazer diferença. Se você descobriu uma hérnia recentemente, assistiu esse vídeo até aqui, já descobriu, já aprendeu várias coisas, agora deve estar se perguntando: quais são os tratamentos para uma hérnia de disco? Será que a minha hérnia é cirúrgica? Será que toda hérnia precisa operar? Mas esse vai ser assunto para os próximos vídeos. Eu acredito muito que o paciente que entende sobre a sua doença, ele consegue resultados melhores no seu tratamento e no controle da sua dor, porque ele faz escolhas mais conscientes. E esse é o objetivo desse canal, falar sobre dor para quem tem dor de uma maneira didática. Então, se você tem interesse nesse assunto, já se inscreve no canal, curte esse vídeo para que a gente alcance mais pessoas e continue produzindo conteúdo como esse. Já deixa aqui nos comentários a sua ideia sobre o que você quer que seja o nosso próximo vídeo.